Ezequiel 31 é uma profecia direcionada ao faraó, rei do Egito, e às nações vizinhas. A mensagem ofereceu um exemplo de uma nação poderosa que caiu por causa de sua arrogância e orgulho, a Assíria. Deus cita a glória da Assíria como exemplo do seu juízo. Aquela nação cheia de tantas belezas, riquezas e poder, na qual outras nações se apoiavam, agora era uma grande ruína. E o grande motivo? Orgulho, soberba e impiedade. O Egito trilhava o mesmo caminho. A soberba de Faraó e sua falsa sensação de todo o poder atraíram o juízo de Deus para a nação. Não há nada que resista ao poder do juízo do Senhor. Nações, reinos, principados, potestades, todos estão debaixo do seu domínio. Com apenas uma palavra, ele as enaltece ou abate. É sobre isso que nós vamos estudar em Ezequiel 31. Então, se inscreva no canal e ative todas as notificações para você não perder nenhuma parte dessa série. E fique comigo até o final, porque há uma palavra de Deus para você. Não vou ler todos os versículos para que o estudo não fique tão grande, mas se você quiser um comentário mais detalhado, é só você acessar o jesuseabiblia.com, Ezequiel capítulo 31, e você vai poder conferir com o estudo mais detalhado. Você pode acessar também pelo link que vai estar aqui na descrição do vídeo, ok? Então vamos lá. Primeira parte, a comparação da Assíria com um cedro. E isso está nos versículos de 1 a 9. O versículo-chave para essa sessão, eu acredito que seja o versículo 3, que diz: Considere a Assíria, outrora um cedro no Líbano, com belos galhos que faziam sombra à floresta. Era alto, seu topo ficava acima da espessa folhagem. O que é que essa sessão nos ensina? Algumas coisas importantes que nós precisamos ter em mente ao estudar essa sessão de Ezequiel 31. Primeiro, o contexto histórico. A profecia é dada no 11º ano, no 3º mês, no 1º dia, ou seja, em junho de 587 a.C., pouco tempo após a profecia registrada em Ezequiel 30, de 20 a 26. Lembra que em Ezequiel 30 ele diz que o juízo está próximo? E de fato, as coisas aconteceram muito rápido aqui. Primeiro lugar, a exaltação da Assíria. A nação da Assíria é comparada a um cedro do Líbano, representando sua grandeza e poder. Ela se elevou acima das outras nações, dominando o Oriente Médio e se tornando uma figura imponente. Segundo, a soberba como causa da queda. A altura e o orgulho da Assíria foram fatores que levaram ao seu declínio. Ela se exaltou acima das outras árvores, simbolizando sua arrogância e confiança em sua própria força. A soberba foi um elemento crucial para a sua queda. E terceiro, a advertência para outras nações. A queda da Assíria serve como um aviso para o Egito e outras nações que também se exaltam e confiam em sua própria grandeza. Elas são lembradas de que nenhum poder humano pode resistir ao julgamento de Deus e que a humildade e a submissão diante dele são essenciais para evitar a ruína. O texto continua e aqui na segunda parte nós vemos o julgamento da Assíria por causa de sua soberba. Isso vai do versículo de 10 a 14 e veja o que diz o versículo 13. E assim diz o Senhor Deus: ao ruído da queda, quando eu a precipitar no inferno, alegrar-se-ão todas as árvores do Éden, os escolhidos e os melhores do Líbano. Todas as árvores que bebem água se consolarão nas partes mais baixas da terra. Alguns pontos importantes que nós precisamos saber sobre essa sessão de Ezequiel 31. Primeiro, o julgamento da Assíria devido à sua soberba. A queda da Assíria é um resultado direto de sua arrogância e exaltação sobre outras nações. Deus julgou a Assíria por sua postura orgulhosa e soberba, mostrando que ele não tolera a exaltação humana acima de sua autoridade. Segundo, a ação de Deus por meio de Nabucodonosor. Deus usou Nabucodonosor, o governante das nações, como um instrumento de julgamento contra a Assíria. Assim como a Assíria tinha se exaltado acima de outras nações, ela foi derrubada por meio do poder de outro governante, evidenciando que Deus controla e direciona os eventos históricos conforme sua vontade. E em terceiro lugar, a lição para outras nações. O destino da Assíria serve como uma advertência para as nações restantes. Elas devem aprender com a queda da Assíria que a soberba e o orgulho resultam em destruição. Nenhuma nação deve se exaltar acima das outras, pois todas enfrentarão julgamento
se seguirem o caminho da arrogância. O texto continua e aqui na terceira parte nós vamos ver a reação das nações à queda da Assíria. E veja o que diz o versículo 16. Das muitas águas fez com que descesse e as águas estreitou. Todas as árvores do campo murcharam, e por causa dele se retiraram as grandes águas e as árvores pequenas secaram. Só para recapitular, para você entender, Diego, você falou aqui a partir do capítulo 30 nós estávamos começando uma nova sessão de estudo sobre profecias contra o Egito. Sim, e aqui também é contra o Egito. O que o Senhor Deus está fazendo é pegando o exemplo da Assíria, que já havia caído, e mostrando ao Egito que o que ele falou com relação ao juízo que eles vão receber vai se cumprir. E ele usa a Assíria como exemplo. Ele está dizendo: eu fiz a Assíria secar, eu fiz a Assíria murchar, eu tirei a Assíria de um lugar alto e coloquei no lugar baixo. A mesma coisa vai acontecer com você. É isso que ele está dizendo. E para os nossos dias funciona da mesma forma. Se Deus pegou a Assíria e rebaixou, se Deus pegou o Egito, rebaixou, se Deus pegou Judá e rebaixou, o mesmo pode acontecer nos nossos dias. É isso que a Bíblia Sagrada está nos ensinando. Por quê? Porque Deus é soberano. Alguns pontos importantes que nós precisamos saber nessa sessão de Ezequiel 31. Primeiro, o alarme das nações próximas. A queda da poderosa Assíria foi uma surpresa e um choque para as nações ao seu redor. Elas foram alarmadas e perturbadas com a queda repentina de uma nação que parecia invencível. Isso mostra o julgamento, como o julgamento de Deus pode surpreender e abalar aqueles que confiam em sua própria força. Segundo, um conforto das nações já destruídas. Enquanto as nações próximas ficaram alarmadas, aquelas que já haviam sido destruídas encontraram conforto na queda da Assíria. As nações caídas que estavam em seus túmulos perceberam que mesmo a poderosa Assíria não era imune ao juízo. Isso demonstra a igualdade em morte e como todos, independentemente de seu poder ou grandeza, enfrentam o mesmo destino. Terceiro, o destino do Egito como aviso. A queda da Assíria serve como um aviso direto para o Egito. Ezequiel enfatiza que o Egito enfrentará o mesmo destino se continuar a se exaltar e confiar em sua própria grandeza. A queda da Assíria é um lembrete para o Egito que o orgulho leva à destruição e que a humildade diante de Deus é necessária para evitar um destino semelhante. Então, se você quer viver grandes coisas em Deus, você e eu, nós precisamos cultivar um coração humilde e submisso. Nós precisamos repreender a soberba de todas as formas, porque Deus, ele aborrece, ele abomina, ele odeia a soberba e o orgulho. Então, muito cuidado, vigie nessa área da sua vida. Eu tenho procurado vigiar, sempre atento mesmo para manter uma atitude de dependência diante de Deus, porque eu sei que se tem algo que irrita o Senhor e traz consequências danosas à vida, é o orgulho. Por fim, qual a grande lição de Ezequiel 31 para mim? Na minha opinião, é a advertência contra a arrogância e o orgulho. Mais uma vez, perceba que a palavra de Deus, ela sempre dá ênfase a essa parte aqui em Ezequiel. A arrogância e o orgulho, e a queda da poderosa Assíria serve como exemplo vívido de como a exaltação própria e a confiança na força humana levam à ruína. Deus julga as nações que se elevam acima de sua autoridade, trazendo-lhes a humilhação. Essa mensagem nos lembra da importância de reconhecer nossa dependência de Deus e nos humilhar diante dele e buscar sua vontade em todas as áreas de nossa vida. Devemos aprender a lição da Assíria e evitar a armadilha do orgulho, buscando a humildade e a submissão a Deus, para que possamos receber sua bênção e evitar sua justa ira. Um dos grandes erros dessas nações, Assíria, Egito, é abandonar, perder de vista o propósito para que Deus criou o ser humano. O Senhor Deus criou a mim e a você com um propósito muito específico. E desviar-se desse propósito ou não viver segundo esse propósito é o que tem feito com que o ser humano seja cada vez mais infeliz, mais infrutífero, mais doente, enfim.
Se você está em Cristo e ainda não descobriu para que Deus lhe criou, eu posso lhe ajudar. Através do meu e-book, Descobrindo o Propósito de Deus para a Sua Vida. Através do ensino que eu compartilho nele, você vai conseguir entender, ter clareza sobre para que Deus lhe criou, aprender a viver segundo esse propósito. Eu compartilho a minha própria experiência nesse sentido, porque graças a Deus eu vivo o propósito de Deus para a minha vida e compartilho o testemunho de outros homens e mulheres de Deus que certamente vão abrir seu entendimento e lhe ajudar nesse sentido. Se você quer mais informações sobre o e-book, basta clicar no link que está na descrição e você vai poder ter mais informações sobre ele. Nos comentários, faça seu pedido de oração e nós vamos orar com você e por você. E se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários caráter santificado. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.